E aí, galera, tudo bem? Hoje a aula, na verdade, é para bater um papo com você em relação às capacidades que nós temos enquanto estamos aprendendo uma língua, enquanto aprendizes de uma língua. O que é importante para que você tenha uma aprendizagem muito mais efetiva? Aprender uma língua, aprender o português, não é só aprender gramática. Aprender português não é só ouvir algum filme, ouvir alguma novela, assistir algo, ouvir outras pessoas que falam. É um conjunto, são várias ações que vai te ajudar a assimilar melhor uma língua. Então, vamos ver algumas possibilidades, alguns pensamentos que você precisa colocar na sua cabeça, de modo que você assimile muito melhor a língua e essa aprendizagem funcione de modo mais rápido, mais ágil. Afinal, eu sei que talvez aí do outro lado você tenha o anseio de aprender a língua de forma muito mais rápida, né? Você não vê a hora de estar falando, né, o português. Então, como ajudar este processo? Como você, indivíduo, né, como aprendiz, pode agilizar esse processo? Aprender uma língua, então, não é só aqui pagar o curso e, ok, vou fazer todas as aulas, vou ler todos os documentos enviados, né, todos os arquivos enviados, enfim, vou participar de um fórum ou algo do tipo. Não é só isso. Precisa, primeiro, que você tenha compromisso com você mesmo, a ponto de estipular uma rotina, né? Eu acho que isso talvez pode até soar como algo, todos falam isso. Mas a questão é, você está colocando isso em prática? Você tem estipulado uma rotina? Por exemplo, você tem, eu não tenho todo dia, Karen, 2 horas para estudar. Ok, mas você tem 10 minutos? Você tem 20 minutos? Olha aí tua agenda, vê qual é o tempo que você tem e estipule isso como algo diário, que não vai ter sábado e domingo de folga, que não vai ter 2 dias apenas, só segunda e terça eu vou estudar. Não, tem que ter uma frequência. Frequência e constância são palavras-chave para aprendizado de uma língua. Portanto, mantenha este ritmo. O ritmo, talvez hoje você estudando 10 minutos, você vai terminar os seus 10 minutos de estudo e vai falar: poxa, não aprendi nada. Será que não? Amanhã você vai estudar mais 10. E esses 10 vão se somar ao que você aprendeu no dia anterior, tanto em questão de tempo, quanto em questão de assimilar vocabulários, assimilar dicas, assimilar formas de aprendizado. Então, pensem que é uma soma. Aprender uma língua, antes de tudo, é um processo. Não adianta querer milagre, não adianta, olha, vou aprender em 5 meses. Eu não vou vender isso, porque vai ser mentira. Tem gente que vai aprender em 5 meses, tem gente que vai aprender em 1 ano. Essa é uma outra dica, inclusive. Você precisa entender qual é o teu ritmo, entender que você não é todo mundo e todo mundo também não tem que ser como você, ou o contrário também, você não precisa, porque uma pessoa aprendeu em, sei lá, 1 ano, você tem que aprender em 1 ano. Você tem que entender que é um processo, envolve a questão, qual é a tua língua materna, envolve qual é o teu nível, né? A tua rotina de aprendizagem, envolve qual é o teu compromisso, né, em aprender a língua. Então, vá com calma, essas duas coisas, frequência e constância, tem que estar ali, e você entender que você é diferente do outro na aprendizagem, também é importante para que você não se sabote a ponto de largar a língua para lá, deixar o português para lá e desistir dele. A gente não quer isso, você não quer isso, nem eu. Então, vamos seguir com a constância e com esse compromisso, entendendo que este processo acontece, vai acontecer e acreditar, né, a fim também de se dedicar. Não adianta apenas falar quero, 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 mas não ocorrer essa dedicação. Ok, mas Karen, eu tenho um tempo, mas não tenho. Como assim? Talvez você não tenha 1 hora por dia num horário específico determinado, que vai ser sempre, todos os dias, o mesmo tempo, no mesmo horário,
né, com a mesma, né, frequência. Mas talvez você tenha uma semana que funciona assim. A segunda é muito mais tranquila, então você consegue fazer 1 hora direto de estudo. Só que na terça-feira você não tem nem tempo nem horário na sua agenda. Mas com certeza você tem 10 minutos para um lanche. Você talvez tem 5 minutinhos lá no banheiro e você está com o seu celular. Enfim, talvez você tenha pequenos momentos ao longo do dia que são livres. Então, pense nesses momentos e tente incluir nestes momentos espaços para você estudar. Talvez você não vai conseguir estudar com livro, com caneta, né, com lápis, mas talvez você está ali com o seu celular, consegue fazer alguns exercícios, testar a escrita, seja por uma mensagem, seja num bloco de notas, seja por um app, né? Talvez você baixou algum app aí que vai te ajudar. Todo conhecimento é válido, né? Toda aprendizagem é válida. Então, busque esses pequenos momentos a ponto de um momento aqui, outro momento ali, outro momento lá, somando, eu consiga construir talvez a minha hora por dia, para que você realmente tenha o compromisso, coloque na sua cabeça que se todo dia eu estudar um pouco, é um tempo a menos para eu chegar ao meu objetivo, que é aprender o português. Uma outra dica muito válida e que talvez você não dá tanto valor assim: seguir brasileiros que tratam, que trabalham com questões, com temas que você se interessa, né? Primeiro, porque você vai estar ouvindo um nativo, e segundo, você vai estar ouvindo uma temática que te agrada, e aquilo que te agrada tende a ser uma aprendizagem muito mais válida, né? Acontecer de forma muito mais tranquila, sem uma pressão no seu cérebro. Então, busque seguir pessoas, ouvir, assistir filmes, ver documentários, assistir novelas brasileiras, seguir famosos brasileiros, ou, enfim, pessoas que você possa se interessar dentre os temas que elas trabalham, de forma que todo dia você ouça um nativo. Treinar o listening, né? Seja por rádio, seja por televisão, seja por essas redes sociais, vai te ajudar com isso. Então, como eu tenho falado, né, em todas as aulas, desde na página, desde no canal, desde aqui no curso, se você está chegando e me conhecendo somente aqui, entendam que aprender uma língua é a soma de leituras, então leia os mais possíveis, livros, revistas, jornais, artigos em blog, enfim, os vários textos que você encontrar por aí. Leia para você pelo menos reconhecer as palavras na escrita portuguesa, né? No caso aí o português brasileiro. Faça audições, ouça, né? Ouça as coisas, ouça rádio, ouça músicas. Ah, Karen, eu não consigo aprender com música. Eu, por exemplo, aprendendo o inglês, eu tenho algumas dificuldades com o ouvir música porque eu presto atenção em melodia. Então, eu tenho muito mais memória visual, então eu vou optar por coisas visuais e vou não deixar de lado o ouvir, mas dar prioridade para algumas coisas que são minhas facilidades também, de modo que agilize esse processo. Mas não abandonar, ok? Então eu tenho lá, li, eu ouvi, falar. Ai, mas como que eu vou falar com nativos? Gente, falar com brasileiros, eu acho que é uma das coisas mais fáceis, eu diria, porque nós brasileiros geralmente somos muito comunicativos. Somos pessoas mais abertas, que gostam de conversar. Então, por exemplo, você vai encontrar apps que você pode conversar com outras pessoas, como, por exemplo, Clubhouse, que lá você vai ver alguns grupos de brasileiros e você pode entrar ali somente ouvindo. Uma situação ou outra você levanta a mão, se você já está, né, com um português que já dá para trocar algumas palavras, você se apresenta como um estrangeiro. Os brasileiros geralmente gostam muito dessa troca cultural. Então, há grupos também de Facebook, há outros apps pagos, né, que podem possibilitar isso. Uma troca em rede social, seja um Tinder, seja um Instagram, seja um Facebook,
e que pode funcionar essa comunicação, ainda que inicialmente escrita e que depois você passe realmente a falar. Mas busque estes grupos, né? Seja o online, seja o ao vivo, e saibam que se você encontrar um brasileiro e ele pelo menos tiver uma noção, seja aí no inglês, para te dar uma ajuda, né? Caso você não consiga falar nada em português, ou ainda, se você não tem noção nenhuma de inglês, mas tem uma noção de português, o que é melhor ainda, chegando para um brasileiro, ele geralmente vai te atender de forma muito tranquila, a ponto realmente de te ajudar com esse processo. Então, sim, os brasileiros são comunicativos, geralmente são simpáticos, né? Principalmente aí com os gringos, com os estrangeiros. Então, use disso, aproveite isso e não tenha medo de falar. Fale sempre que possível, tente falar, não tenha medo. A comunicação, a aprendizagem de uma língua vai se dar se você não colocar limites na sua aprendizagem. Falar é importante também. E não menos importante, escrever. Ai, Karen, eu tenho uma preguiça de escrever na minha língua, imagina no português. Ok, mas entenda que há textos e textos, há gêneros diversos. Você pode, talvez, escrever uma carta, às vezes você pode escrever um bilhete, às vezes você pode tentar escrever uma reflexão, às vezes você pode escrever uma mensagem para seu amigo. Tente escrever. Escrever histórias, escrever descrições, por exemplo, essa flor aqui, este vaso, ele é branco, quais são as cores? Observe as coisas e tente descrever, enfim, mantenha a escrita aí na sua rotina, porque ela também vai te ajudar, inclusive, na fala. Então, as 4 capacidades, né? Ouvir, falar, escrever e ler são fundamentais para o seu processo, isso em qualquer língua e no português não seria diferente, tá? E por último, e não menos importante também, é se inserir na cultura. Como é que eu posso me inserir na cultura brasileira? Com tudo isso que eu já falei, é você realmente, o que os brasileiros gostam? Quais são as músicas que os brasileiros gostam? Quais são as festas que os brasileiros fazem? Quais são os tipos de reuniões que eles fazem? Entender mesmo de cultura, entender de história, entender que essas coisas vão te ajudar a assimilar muito mais vocabulários e, inclusive, fazer uma conversa muito mais agradável com brasileiros que você vier a encontrar. Então, insira-se na cultura, insira-se na história, insira-se nesse processo e realmente coloque na sua cabeça, quero ser um brasileiro a partir de hoje. Né? Assimilar mesmo este personagem, este papel, vai te ajudar a assimilar, inclusive, a língua. Então, vista aí a carapuça, uma expressão aí para vocês, vistam a carapuça de brasileiros e realmente falem, se divirtam, conversem, enfim, insiram-se na língua de todas as formas possíveis dentro dessas capacidades. Eu espero que vocês tenham entendido, sigam a dica, né? Façam essa constância, essa frequência e não desistam. Tudo que vocês estão aprendendo hoje, amanhã você já vai olhar, tipo, olha, aquilo que era difícil não é tão mais, porque você está persistindo. Aprender uma língua, por mais difícil que ela possa ser para você, não é impossível. Você consegue, eu acredito em você, você também tem que acreditar em você e não acreditar em formas mágicas. A aprendizagem vai acontecer dentro deste processo, seja processo de compromisso, seja processo que o seu cérebro leva mesmo para assimilar as coisas e, enfim, ter essa rotina, não se esqueçam. Até a próxima e persistam!